Olá pessoal, bom dia. Essa semana foi uma semana triste aí para o ciclismo. Nós perdemos um atleta que pedalava na chegada de Belo Horizonte junto com seu grupo. E também em cadeia nacional foi anunciado que ano passado, 2022, aumentou muito o número de pessoas que deram entrada no Sistema Único de Saúde por conta de acidentes envolvendo bicicleta. Então, o nosso vídeo é para conscientizar tanto ciclistas quanto motoristas a respeito dos seus direitos e deveres em relação ao trânsito, né? Você sabe o que o Código de Trânsito fala a respeito do uso da bicicleta? A gente já começa aqui com uma orientação geral do Código de Trânsito, no sentido de que os veículos maiores, eles são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Os veículos motorizados pelos não motorizados e todos juntos pela incolumidade dos pedestres. Então essa é uma orientação geral. Aqueles veículos maiores, por serem mais resistentes, às vezes trafegarem em velocidades mais lentas, eles são responsáveis pelos veículos menores e todos são responsáveis pela segurança dos ciclistas. Especificamente em relação ao uso da bicicleta, embora eu já tenha visto vídeos em sentido contrário, e aí eu acho muito importante esse esclarecimento, existe uma norma clara no artigo 58 do Código de Trânsito que ele diz o seguinte: nas vias urbanas e nas vias rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Então é um grande engano quem acha que o ciclista pode e deve trafegar no meio da pista. Isso não é seguro e isso não é autorizado pelo Código de Trânsito. A lei é muito clara em dizer que se não houver as ciclofaixas, as ciclorotas, ele deve trafegar no mesmo sentido da via e sempre na borda, sempre no canto, né? Quando nós estivermos diante de pistas que não tem acostamento, aí sim, aí ele sem a possibilidade, né, diante da inexistência do acostamento, aí ele pode trafegar ali no meio dos veículos, mas não é recomendável e é até uma situação de falta de segurança mesmo, né? Porque às vezes ali por um desequilíbrio ele vem a cair, isso pode acabar acarretando danos muito maiores. Uma outra informação importante é de que não é admitida a circulação de bicicletas na contramão, a não ser que isso seja regulamentado pela autoridade de trânsito. Então, assim, pode haver situações, vamos pensar num passeio ciclístico, num evento, né? Ou às vezes quando se fecha determinada rua para a prática de atividades esportivas, aí pode haver, por autorização da autoridade de trânsito, essa inversão e consequente autorização para que o ciclista trafegue no sentido contrário ao do tráfego da via. Mas normalmente ele deve transitar ali, deve trafegar no mesmo sentido dos veículos automotores. Também o tráfego no passeio é proibido, tá? Então, às vezes a gente vê em cidades pequenas, né, as pessoas andando de bicicleta nas calçadas. Essa também é uma ação proibida. O código prevê como sendo uma infração de trânsito que autoriza, inclusive, o recolhimento da bicicleta. Então, a autoridade de trânsito, diante de uma situação dessa, ela pode ali no seu ato fiscalizatório apreender a bicicleta. É claro que se houver autorização, vamos pensar, tem parques, por exemplo, em que você tem as ciclofaixas que dividem espaço com as calçadas, mas aí nesse caso nós estamos diante de uma situação regulamentada. Eu gostaria de chamar a atenção para o uso de equipamentos, tá? É muito comum a gente usa como equipamentos de segurança
o capacete, o óculos, as luvas, mas o Código de Trânsito ele vai além. O Código de Trânsito ele exige como equipamento obrigatório para o ciclista o uso da campainha, que é algo que a gente já não vê mais nas bicicletas, mas a campainha ela permite aí, né, uma sonorização, uma forma dele sinalizar e mostrar que está ali. Também o uso de lanternas traseiras, dianteiras, laterais e até mesmo de faróis, né, gente? Para quem pedala à noite aí, o uso de farol, além de ser um instrumento importante aí para permitir uma melhor visibilidade da via, ele certamente sinaliza ali o uso de roupas luminosas, né? Também é muito interessante. O código fala ainda no uso de retrovisor do lado esquerdo, é algo também que a gente já não vê mais nas bicicletas, mas aí diante desse crescente número de acidentes envolvendo ciclistas, a gente pode pensar, né, em passar a utilizar aí como mais uma ferramenta de segurança, porque a preservação da nossa vida e da nossa incolumidade física, sem dúvida, é o mais importante. Uma outra informação interessante e importante tanto para o ciclista, mas principalmente para o motorista, é que o Código de Trânsito, ele prevê o distanciamento mínimo de 1,5 m. Então, o carro, o veículo automotor, a motocicleta, deve guardar uma distância de 1,5 m do ciclista. Isso, o desrespeito a esta norma também é uma infração no Código de Trânsito. E em 2020, nós tivemos mais uma modificação, que é justamente a necessidade de que quando o veículo for fazer a ultrapassagem, ele tem que fazer observando uma velocidade compatível com a via, em consideração ao ciclista ali. Por quê? Às vezes o automóvel, né, ele vem numa velocidade muito rápida, ou caminhão, ou ônibus, e aquela circulação de ar ali é tão forte que ela pode vir até a derrubar o ciclista. Então, assim, tem que observar, isso agora é uma infração gravíssima, tem que se observar quando for fazer a ultrapassagem de um ciclista, não fazer em alta velocidade, porque justamente ali aquela corrente de ar, ela pode acabar causando ali um acidente, colocando em risco a vida daquele ciclista. E só para a gente finalizar, né, essas são algumas informações que devemos observar, mas só para a gente terminar, nós não podemos esquecer que quando o ciclista ele está desmontado, ele está empurrando a sua bicicleta, ele se equipara ao pedestre, né? E ele sempre deve ter a preferência ali na hora de atravessar, na hora, né, de fazer alguma conversão. Então, os veículos, né, os veículos automotores, os condutores dos veículos automotores devem ter esse cuidado e essa preocupação aí com o ciclista, porque ali nós temos uma vida, ali nós temos um pai de família, uma mãe de família, nós temos um filho, nós temos um irmão, nós temos um amigo, nós temos uma vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo encontro.